Olá, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia o Senhor nos concedeu. Se não agradeceu, agora é a hora. Agora é o momento de você agradecer a Ele, porque Ele te deu mais um dia de vida e você tem saúde. Você tem esse gás aí, ó, pra colocar pra fora. Talvez você faça isso, você tropeça. Como eu estou desanimada. Deixa eu te falar. O desânimo, ele vem às vezes mesmo. Às vezes o desânimo vem, às vezes bate a tristeza. São dias e dias. Ninguém está 100% bem. Ninguém está 100%. Eu sei que vende, né? A internet nos vende uma vida perfeita de pessoas perfeitas e por experiência própria. Eu sei que não é assim. Eu conheço pessoas que na internet tá a mil maravilhas, mas por fora da internet está destruída e talvez está pior do que eu e você. Mas nós estamos aqui perseverando em Cristo. E a nossa satisfação vem dele. Não é a ausência de dor, não é a ausência de aflição, não é a ausência de angústia, não é a ausência, mas é a presença dele. A presença dele, que quando a gente pede ele isso, a gente pede ele essa ajuda. Se você está desanimada hoje, eu vou te dar um conselho que eu aprendi com a Estela. A Estela, ela fala que quando ela estava passando o processo do luto do filho dela, um momento muito difícil, teve duas coisas que foram muito marcantes. Uma foi que o Espírito Santo falou para ela, assim, marcante dentro do que eu ouvi ela contando, para mim foi marcante. A primeira foi quando o Senhor falou para ela: Estela, troca a sua dor pela minha presença, troca o seu luto pela minha presença. E ela foi e falou: Espírito Santo, eu troco pela tua presença, eu troco a minha dor pela tua presença, eu troco isso que eu tô sentindo pela tua presença. E o Espírito Santo vinha, sabe? Só quem experimenta da presença dele sabe o que que é. A gente não sabe descrever em palavras, não tem como escrever. É algo que só você sentindo. E a outra, que teve uma vez que ela disse que estava bem mal, e ali ela tentando buscar na adoração e tentando buscar na presença dele, ele falou assim: Eixa, vai fazer esteira. Ela, como assim, Senhor? Eu tô aqui triste, eu tô aqui chateada, eu tô aqui, sabe, pedindo que o Senhor me socorra. Ele falou: vai fazer esteira. Ela falou que depois de 1 hora de esteira, ela tinha conseguido colocar pra fora. Isso é a ajuda do exercício físico, que ele ajuda muito. Muito em depressão, ansiedade. Ele ajuda a gente colocar pra fora a energia acumulada. Então, eu sei que às vezes a gente reclama, a gente não gosta do exercício, às vezes é cansativo, mas quando você faz, você consegue fazer, até mesmo sem a tensão de estar reclamando, aquilo vai gerar um benefício para o seu corpo. Aquilo é só você se conectar com aquele tipo de exercício que vai ser melhor para você, que você goste. Tem gente que gosta de crossfit, outro de musculação, outro gosta de fazer natação, outro gosta de fazer luta. Aquilo que for melhor para você, aquilo que te conecta com esse externar aquilo que está te sufocando. Então, faça uma experiência de buscar aquilo que vai te auxiliar, porque a gente precisa ter sabedoria para aprender a viver. Hoje nós vamos falar dela, a sabedoria, a palavra do Senhor Jesus, em Provérbios, capítulo 9. Vai dizendo assim no versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo e o entendimento. Na minha Bíblia, essa daqui, ó, a mensagem, ela diz assim: a sabedoria vem do temor do Senhor, e o entendimento vem do conhecimento do Deus Santo. O conhecimento vem do próprio Deus. A sabedoria é o próprio Deus. Aquele que passou pela cruz, aquele que morreu e ressuscitou com Cristo, que tem a mente de Cristo, ele tem essa sabedoria. A sabedoria é saber viver. Quem tem sabedoria sabe viver. E quem sabe viver é porque tem a sabedoria. A sabedoria não é o conhecimento. Às vezes a gente confunde o conhecimento que temos da vida, das coisas, da ciência, mas isso não é. Porque se eu não souber usar isso de forma estratégica, precisa e benéfica, não só para mim,
mas para uma sociedade. Porque o Senhor não chamou ninguém para ser egoísta. Mas é saber ser bênção numa sociedade, isso é sabedoria. E quem faz? A gente tem a mão cheia de quê? Conhecimento, de ciência, de conselhos. Aí vem o Espírito Santo com toda a sabedoria dele e nos faz entender como encaixar cada pecinha que você coloca aqui nessa área da sua vida. Esse conhecimento nessa área. Esse daqui você nem vai precisar usar. Joga para lá. E ali a gente vai aprendendo a ter sabedoria, sabedoria para falar, sabedoria para aconselhar, sabedoria para conduzir a nossa própria vida e ter uma vida, né, de paz. Olha que sabedoria linda que o Senhor deu para ela. Vai fazer o exercício. Talvez a mente dela no momento da dor estava totalmente sufocada pela dor e ela não conseguiria ter sabedoria do que fazer naquele momento. E o Espírito Santo conduziu ela em sabedoria. O mais sábio para você fazer agora, Isla, é ficar uma horinha naquela esteira. O Espírito Santo é aquele que sabe todas as coisas. Tiago capítulo 1 vai dizer algo que eu e você não gostamos de viver, mas é necessário. A partir do 2 diz assim: meus irmãos, considere tudo isso com alegria quando caíres em diversas tentações. E sabendo disto, que a prova da vossa fé opera paciência, que a paciência, no entanto, realiza sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar alguma coisa. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos os homens dá liberalmente, sem acepção, a lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Na tribulação, que algumas outras versões vão dizer, na tribulação, na perseguição, vamos botar aí. Nos momentos difíceis, a perseverança vai nos gerar paciência, que vai nos aumentar a nossa fé. Só que a gente não quer passar. Quem é que quer passar por dias difíceis? Mas os dias difíceis são necessários para nos moldar, para nos aproximar de Cristo. Os dias difíceis, eu vou repetir de novo, são necessários. Então, pelo amor que você tem a Cristo, quando tiver nos dias difíceis, peça a sabedoria que vem do Senhor para que você aprenda a lidar e a crescer. E aqui ele vai falar assim: aquele que não tem sabedoria, o Senhor, ele não tem a mão retida. Sabe quando você tem algo, como eu estava falando aqui, tudo aquilo que eu tenho, eu quero compartilhar. Aquilo que eu acho que é bom, eu quero falar com vocês. Eu quero dividir com vocês o que para mim é bom. Aquilo que me edifica a minha casa, edifica a minha família. Eu quero dividir para que vocês também sejam edificados. Porque uma vez que eu aprendi com o Senhor, foi algo assim, durante os 2 primeiros anos de conversão, eu só sabia pedir isso. Toda vez que chegava um profeta para mim e falava: Senhor, manda você pedir algo. Sabedoria. O que você quer? Sabedoria. E o Senhor, ele dá. Porque a palavra diz que ele dá. E ele não tem a mão retida como a gente, que às vezes tem alguma coisa e fala assim: não vou dar não, que eu posso ficar sem. Pode acabar. Não. Ele não faz acepção de pessoas e ele dá para todos. Verônica, por que uns têm sabedoria, outros não têm? O próprio provérbio, se você continuar lendo, vai dizendo que o insensato, ele não gosta de ser corrigido. O insensato, ele não gosta de aprender. Então, ele não vai evoluir, ele não vai crescer. Agora, o sábio, ele vai continuar aprendendo a ouvir conselho e ele vai se tornar mais sábio. Então, muitos não querem ouvir. Muitos não querem aprender. Muitos estão desprezando os conselhos. Estão desprezando o compartilhar, como eu estou fazendo aqui hoje com você, do que eu aprendi com o Senhor. Vai falar: quem é ela? Não sabe nada. Eu sei mais do que ela. Tão nova, eu já vivi muito mais. E amém. Porque o sábio, ele gosta de aprender e ele se torna mais sábio. Mas o insensato não. Ele não gosta e ele ainda fica com raiva de você. Ele ainda fica chateado com você, porque ele não gosta de repreensão. Então hoje,
O que nos falta é aquilo que Deus tem. E é aquilo que Ele quer dar, sabe? Muito. Ele não quer dar pouco. Ele quer dar mesmo. Mas, como o Tiago falou, a gente pede, mas a gente quer agir como uma onda do mar que vai e vem, não sabe para onde que tá indo, não sabe por que o vento tá levando ela para um lado. Não! Precisamos ser estáveis. Estáveis em Deus. Senhor, é isso aqui que eu quero. Eu quero sabedoria, eu vou permanecer aqui porque eu quero que o Senhor me dê. Sabe, no momento difícil, momento de aflição, eu preciso da sabedoria que vem do alto. Eu não vou me mover com palavras erradas, eu não vou me envolver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho. Eu vou esperar a sabedoria que vem do alto, o direcionamento que vem do Senhor. E Ele é aquele que dá a sabedoria. Ele não retém. Ele nos dá, Ele nos ensina, Ele nos molda. E a sabedoria, como na mensagem falou, vem, olha, a sabedoria vem do temor do eterno e o entendimento vem do conhecimento do Deus. Olha isso. Você tem conhecido seu Deus? Você tem se relacionado com Ele? Vem dele. Temor a Ele, obediência a Ele. Conhecer e praticar as Escrituras. Conhecer e praticar aquilo que você vê através da palavra que Jesus fazia, agia. Que aqueles que vieram antes de nós agiu, passou. Caminhar sobre isso. Caminhar sobre tudo aquilo que Ele se revela para mim e para você. A palavra do Senhor é manual. Provérbios vai dizer, se você começar a ler o Provérbios ali no início dos capítulos, ele vai falando muito sobre a sabedoria. A palavra é um manual. Quer ter sabedoria, mergulha em Provérbios, porque ele vai ensinar como você deve se comportar, falar, agir, se conduzir dentro de casa, fora de casa, na vizinhança, no trabalho. Provérbios é um banquete para a sabedoria. É um banquete. Aí quando você vem junto com o Espírito Santo ler Provérbios, não tem como você não sair sábia. Não tem como você não sair, mas tem que botar em prática. Não sair com a sabedoria. Então, tudo está aqui contido, tudo tá aqui no conhecimento. Vem, filho, ele quer aparecer. Oi. Não, vai se arrumar pra gente ir pra igreja. Tá tudo na palavra. Agimos como tolos porque não queremos ler a palavra. Agimos de forma que desagrada o nosso Pai porque não queremos conhecer. Não temos postura, não sabemos falar, não sabemos de qual maneira se comportar em determinadas reuniões. Por quê? Porque não estamos lendo, não estamos se debruçando na palavra que dá sabedoria. Como que anda a sua vida? Sua vida tá tendo vida? A sua vida está sendo conduzida de forma boa? Porque saber viver é ter sabedoria. Saber viver é ter sabedoria. Se você não tem a sabedoria, você não sabe viver. Você precisa saber viver e a palavra não está escondida. A palavra está aí. A palavra está clara. Então, que hoje, você que quer se tornar um homem, uma mulher sábia, conduzida pelo Espírito Santo, não sendo mais a vergonha do pai, mas sim a alegria da mãe, sendo aquele que ouve, aprende e pratica a palavra do Senhor. Se debruça em Provérbios, sabe? Talvez você vai precisar por um momento colar post-it pela casa, post-it no trabalho, com os versículos, para memorizar e aprender a se comportar. Não tem aula de etiqueta melhor do que Provérbios para mim, para a sua vida. Então, claro que com a ajuda do Espírito Santo aí que a gente vai além, a gente avança. Então, hoje o meu convite para você não anda como inércia. Não anda como tolo. Busque a sabedoria que vem do seu Pai. Busque a sabedoria que vem do Senhor. E ande sobre essa sabedoria que Ele nos dá. Um presente que está na palavra dele contida para nós. E fora o que o Espírito Santo vai revelando e vai te conduzindo e vai falando aqui, você se comporta de tal forma, ali de outra. É o combo perfeito. É a presença do Espírito Santo habitando aqui.
Você no relacionamento profundo, onde qual você ouve, você consegue escutar a voz dele e a palavra. Então, seja sábio. Primeiro ponto, que já vai revelar que tu é sábio, porque assim, Salomão quando pediu sabedoria, o Senhor já estava sendo sábio. Melhor coisa que ele podia pedir. Então você pode dar um ponto a mais para você, é quando você se debruça na palavra e pede sabedoria, mas se debruça na palavra. Você já vai ter um ponto de sabedoria aí. Você já vai estar sendo sábio. Já vai ser o seu primeiro degrauzinho, seu primeiro grãozinho de semente para sua sabedoria. Então, tenha um dia cheio da presença do Senhor. Tenha um dia abençoado por Ele. E um dia a qual você venha olhar e desfrutar de toda a sabedoria. Peça que Ele dá. Se você não tem, é só pedir. Fica com Deus. Tenha um dia abençoado.